Com referência para o nosso estudo, iremos utilizar a morte de Jesus Cristo no Calvário. A crucificação é um método de pena de morte, no qual a vítima é amarrada ou pregada em uma viga de madeira e pendurada durante vários dias até a morte por execução e asfixia. Crê-se que o método tenha sido criado na Pérsia e trazido no tempo de Alexandre para o Ocidente. Os italianos copiaram a prática dos cartagineses. Neste ato, combinava os elementos de vergonha e tortura, e por isso o processo de crucificação era olhado com um profundo horror. Se tratando da física, falaremos sobre a força que Jesus teve que executar ao carregar a cruz até o local de sua crucificação, abordando assim o trabalho, grandeza física que se dá pela distância percorrida, multiplicada pela força feita sobre um objeto até percorrer essa determinada distância. A distância do percurso de Jesus é de mais ou menos 1.200 metros, e o peso da cruz é de cerca de 45 quilos, e o ângulo variou de 45 a 60 graus durante a trilha. Com relação à química, podemos abordar que o vinagre que foi ingerido pode causar desconforto gastrointestinal. O pH do vinagre fica em torno de 3 a 3,5, ou seja, é ácido, o que de encontro ao estômago vazio gera uma perda progressiva da proteção natural, assim podendo danificar a parede do sistema gastrointestinal, causando sintomas desagradáveis como queimação e até mesmo erosão esofágica, ou seja, formações de lesões no esôfago. Outra relação com a química é o suor de Jesus que cai como gotas de sangue. O suor é composto principalmente de água, mas podemos encontrar outras substâncias retiradas do sangue pelas glândulas sudoríparas, como ureia, ácido úrico e cloreto de sódio. E sua função é refrigerar o corpo de forma que ele não esquente muito, se livrando do excesso de calor produzido pelo metabolismo ou pelo esforço muscular, que foi o caso de Jesus, contribuindo para a manutenção corporal, pois quando ocorre esforço físico, a atividade faz com que se produza muito calor e a temperatura do corpo aumente, então o suor reage de forma endotérmica. Antes de ser levado pelos soldados romanos, Jesus orou no Monte das Oliveiras, e o texto do livro de Lucas diz o seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Essa condição de suar sangue é rara, mas pode acontecer, e é chamada de hematidrose, uma condição caracterizada pelo sangramento espontâneo através da pele. Ela não tem causas bem estabelecidas, mas o estresse e a ansiedade intensos podem ser fatores desencadeantes. Estando relacionada com a biologia, na ciência da vida existe a sugestão de que o mecanismo da hematidrose envolve uma ação excessiva do sistema nervoso simpático. Isso causa um rompimento de vasos sanguíneos que estão passando próximos às glândulas sudoríparas. O sangue sai através dessas glândulas, mas também existem relatos dizendo que o sangue pode sair não só nos poros, mas também nos folículos pilosos. Provavelmente, o local de fixação dos pregos não era na palma da mão, porque nela, além de termos os metacarpos, não há estrutura óssea suficiente para aguentar o peso do corpo, e o prego poderia facilmente rasgar a mão da vítima. O local mais provável para a fixação desses pregos é entre as duas fileiras dos ossos do carpo, ou então entre a fileira proximal dos ossos do carpo e o osso rádio. A fixação do prego nesse local poderia levar à fratura, gerando uma dor intensa pelo movimento do periósteo, ou então possivelmente podia atingir um importante nervo que passa, chamado de nervo mediano, e isso causaria uma dor excruciante. Além da dor ser extremamente intensa, pois ele carregava uma cruz que pesava de 40 a 60 quilos, que fazia atrito contra suas costas, o machucando ainda mais. Tudo isso deixou Jesus no estado de pré-choque. O abuso físico e mental por parte dos judeus e romanos, e a falta de sono, comida e de água contribuíram para o estado geral de fraqueza. Portanto, mesmo antes da crucificação, a condição física de Jesus já era crítica. Os ossos de Jesus não foram quebrados, mas a sua morte ocorreu relativamente rápida, entre 3 e 6 horas depois da sua crucificação, confirmando que o flagelo que ele sofreu foi extremamente severo. Também era comum que os soldados furassem o tórax da vítima com uma lança, para se certificar de que a pessoa havia morrido. Esse golpe era feito geralmente do lado direito do tórax, possivelmente atingindo o ventrículo direito do coração.